Tem claquete? Dilma, pode É fazer você? claquete. Pode fazer, Dilma. Pode fazer, Dilma. Eu posso fazer? Pode fazer. Não, pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Você conquistou esse direito. Buenas, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Laboratório de Experimentação, uma iniciativa ION, Ecossistema de Economia Criativa, Novale Hub Centro de Inovação e SCAR Centro Cultural. Meu nome é Luiz Legue, @LuizLegue. Aqui comigo estão Edilma e Nelson Neto, nossos anfitriões de sempre agitando essa cena, buscando costurar percepções, costurar ideias e trazer novos conceitos aqui para a nossa cidade, nossa região e, quiçá, para o mundo, até onde vai esse podcast. E hoje aqui conosco, Carlos Schroeder, nosso convidado. Carlos, se apresenta aí, meu irmão. Olá. Muito obrigado aí pelo convite. Aí, um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu sou Carlos Henrique Schroeder, né? E sou escritor, editor, produtor cultural, né? Atuo em várias áreas do setor literatura e do audiovisual também, roteirista, né? Eu trabalho com produção audiovisual. Então, eu acabo atravessando acaba atravessando diversas áreas de cada um desses campos que são tão distintos, a linguagem audiovisual e a linguagem literária. Já atuei praticamente em quase todos os campos e até como juiz, né? Tanto do audiovisual quanto do literário. Então, estou aqui para escutar, conversar e falar um pouquinho, né? Como editor de livros já são pelo menos 20 anos, então já estou ficando decano. Experiente é a palavra, Carlos. É que decano é para dar carteirada, né? Experiente, os amigos, né? Decano. Então, o tema de hoje é produção cultural, né? E a gente quer tentar, no podcast de hoje, falar um pouco sobre a produção cultural brasileira, catarinense, até aqui de Jaraguá do Sul, mas também de falar que produção cultural é um mercado, né? É um eixo da economia, principalmente da economia criativa, e que tem muitas pessoas que atuam neste universo, né? E que atuam como profissional e não só como voluntário, amador ou coisas parecidas. Então, de explorar um pouco mais, né, o tema hoje de produção cultural e o que está se fazendo, quais as tendências e tudo mais. Olha só, cara. Quanto assunto a gente já passou e agora a gente voltou quase lá no comecinho da história, né? Exato. Então, fazer essa amarração serve para a gente entender que, na verdade, não é uma amarração, é uma trama. A gente está falando o tempo todo sobre inovação, empreendedorismo, sobre novos negócios, sobre cultura e arte. Carlos, o que tu tem feito nesse último ano aí para essas produções estarem em voga, estarem aparecendo? Claro. Então, vocês falando sobre conectividade e rede, né, que eu acho que é um dos pilares aqui do podcast, a gente pode entender, vamos falar agora, entrar no mercado editorial, né? Como eu sou editor, escritor, organizador de eventos de literatura, o mercado editorial, só o brasileiro, ele movimenta em torno de 6 bi, né? 6 bilhões só a ponta final, ou seja, venda do livro para o leitor, fora todo o restante. Porque o mercado editorial não se restringe apenas ao livro enquanto produto, né? Não é um produto fechado, finalizado. Ele move toda uma cadeia que está por trás, desde o papel, né? Da produção do papel, a produção de tinta, a produção maquinário, que faz, né? Grande parte das máquinas de impressão são máquinas importadas, né? Das grandes, da offset, daí por diante, as gráficas locais, as gráficas nacionais, as gráficas estaduais. Para todo tipo de livro há um tipo de gráfica específica. Por exemplo, quer fazer um livro com alta qualidade fotográfica, vai imprimir onde? Lá na Ipsis, em São Paulo. Quer fazer um livro com determinado... para atender o mercado regional, para atender o mercado estadual, você pode procurar gráficas aqui de uma maneira regional. Mas para que se chegue a um livro, tem todo um estudo, uma preparação. Começa com a preparação de texto, né? Quando você enxerga o texto, independente de que tipo, qual é o gênero do livro, né? Pode ser, seja de ficção, de não ficção, tudo ele passa por uma espécie de preparação. Antes mesmo de ir para a revisão, tem a preparação, tem a conversa com o editor, só que já são 2 profissionais. Vai para a revisão, volta para a preparação, né? O que faz um preparador de texto? Ele vai pegar o texto
e fazer os ajustes. É como se fosse um pré-editor. Ele vai, né, dar uma consciência para aquele bloco de textos, fazer com que o livro todo tenha a mesma cadência, o mesmo ritmo e que as ideias elas sejam fluentes e que elas acabem confluindo. Então, o preparador de texto é um profissional muito importante. Falando em editor, preparador de texto, eu me pego pensando em alguns momentos se o editor não limita um pouco a arte ou o teu querer artístico para aquela proposta de livro. Então, o editor, ele é, na verdade, o que faz um editor? Ele é um mediador de conhecimento. Ele entende do mercado. Pô, é uma coisa assim, quando você tá com o dente ferrado, você vai no dentista. Quando você está... né, vai no otorrino quando você está com algum problema respiratório. Então, o editor é o profissional que tem uma visão geral do mercado e da provável aceitabilidade daquele produto. O meu lugar de fala agora é o do editor, que é diferente do autor. Então, eu estou falando aqui como editor de livro, como eu enxergo quando me vem um bloco de texto e vou transformar aquele bloco de texto num produto. Né? Então, a partir do momento que vem o texto, que se passa para a preparação do texto, para o revisor, já se contrata um editor gráfico, né? Hoje é praticamente tudo terceirizado, o design do livro, contrata o capista. Então, olha só quanta gente emprega o mercado do livro. O capista, contrata o designer, que vai escolher a fonte, tudo isso acaba confluindo para o livro. E aí o livro, beleza, o livro chega na livraria, ele custa R$100, vamos supor. 40% fica com a livraria. De todo livro vendido. Essa é a margem média no Brasil, então já ficou 40% ali. 10% fica com o distribuidor, que faz com que o livro saia da editora e chegue na livraria. 10% fica com o autor, é o preço sobre o preço de capa, que é o livro de R$100. E sobra quanto? Sobra só 40%, que fica com a editora, que remunera todos os profissionais, paga a grande ponta dos impostos ali e paga a impressão do livro, que é a parte mais cara. Né? Então, é um negócio que gera dinheiro, gera emprego, é uma economia, né? É uma economia forte, que movimenta, interligado em várias outras áreas, né? Do pensamento, porque o livro foi o grande transmissor de conhecimento aí por séculos, né? Era o livro, tudo passava pelo livro. Hoje em dia nós temos outras mídias, um podcast, tem um filme, tem a televisão, mas antes era o livro, e eles eram copiados à mão, pelos monges copistas. Deixa eu perguntar um negocinho. Em relação agora a toda essa mudança digital que aconteceu nos últimos anos, todo esse acesso à bibliografia, a bibliotecas virtuais, inclusive a grande mudança da maior fatia de ensino, né? Não só nacional, mas mundial, a gente percebe que boa parte das publicações, dessa construção de conteúdo, seja ele teórico, científico ou cultural, né? Vem migrando para uma área digital. Tem diminuído muito. Você percebe isso, né? Que tem diminuído muito a impressão e tal. Como isso impacta nesse processo todo? Aproveitando o gancho da pergunta dele, já podia falar um pouquinho para nós também sobre o consumo, né, de livros. Se ele está se impresso ou digital, porque teve um tempo que ele andou estagnado. E agora, qual é esse volume, né? Então, o índice de leitura no Brasil, ele é um pouco... O índice, digamos assim, o índice no teto, ele é 4 ponto alguma coisinha. Só que as pessoas... Média brasileira. Só que acontece o seguinte, termina-se de ler 2,4. Então, não é tudo que termina. A Finlândia, a gente vai bater em, sei lá, em 24 vezes mais. Né? 20% da população lê livro? Não, é o livro per capita. Mas a média, então tem gente que lê 10, mas tem gente que não lê nenhum. Então tu faz uma média, vendeu tantos livros, faz uma pesquisa quantitativa, né? Então na Finlândia, pelo menos, se lê 5 vezes mais que no Brasil, digamos. Né? E a gente tem o crescimento do mercado digital, a gente tem acompanhado isso desde... Nós somos uma das primeiras design produções, junto com a E-Galáxia, que é uma empresa de São Paulo, do Thiago Ferro, nós fomos uma das primeiras coleções de contos virtuais do país. Nós lá em 2012, 2013, 2014, 10 anos, nós lançamos uma coleção que custava R$ 1,99, com autores de todo o país, né? Então você pagava R$ 1,99 e baixava um livro, lia no celular, em todas as redes, Apple, Amazon, Kobo,
né? Então a gente investiu forte nisso no começo. É claro que não dava recursos, a gente está falando de 99 e tal, mas a gente ficava em primeiro lugar em vários lançamentos, ficaram em primeiros lugares de vendas. Então, isso não dava muito dinheiro, tal, vendia, ficava naquele dia, ficava no topo, mas isso, como estratégia de marketing, funcionou muito bem, tanto para a Galáxia, que é a editora do Thiago Ferro e da Mica, lá de São Paulo. Eles são um dos pioneiros no Brasil nisso, a Galáxia, quanto para nós, que estávamos gerindo a parte curatorial do projeto, ou seja, escolhendo os autores que estavam participando. Então, isso nos deu um aporte. A coleção parou de funcionar em 2014, 2015, se eu não me engano. E o aumento do índice de leitura no país, que aumentou no país, e o índice de leitura digital também vem aumentando ano a ano. Porque é um fator de democracia, né? De que maneira que é democrático? Você mora lá em Manaus, digamos assim, ou Manaus ainda é uma cidade grande, né? Uma capital, né? Uma cidade bem grande, mas você mora no interior do Amazonas, digamos. Se você tem uma internet, você tem um Kindle, você consegue comprar o livro em questão de segundos. Você consegue baixar qualquer livro que demoraria um mês para chegar lá. E para as pessoas que são ansiosas, então nem se fala, né? Eu quero meu livro agora. E você vai baixar aquele livro naquele instante, seja onde for, no Kindle, em outros displays, né? Então, ajuda a democratizar, ajuda a baixar o preço, o autor ganha mais, o autor ganha 30% daí. Olha só. Então, aumenta o É que diminui a impressão, diminui todo esse processo de impressão, distribuição. A editora ganha mais, né? Então, tem todo um processo. O circuito de vendas muda também. Circuito de vendas muda. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar aqui, o quanto também é difícil para a ponte que produz, aquela primeira ponte, que é o cara que escreve o texto, o produtor do texto, viver disso. Porque vamos supor que você fez um livro que demorou 3 anos para escrever. Falando de 3 anos. Tá? Esse livro está sendo vendido a R$50, vamos supor. Se você vender, vou colocar 10 mil exemplares, que é uma venda bacana. R$500 mil. O autor ganha 10%, dá 50 mil. Você divide por 36 meses, que é o tempo de produção desse livro, você está ganhando mil e pouco. Né? Então, ou seja, acontece que é difícil. E para vender, em termos de ficção no Brasil, é difícil passar de 4 mil exemplares. Então, você vê que é uma ponta. E por que as editoras continuam apostando? Porque os editores são mediadores de conhecimento, ao mesmo tempo que eles ganham vendendo best-seller, eles precisam incentivar a ponta criativa local aqui. Então, é uma conta, né? Esses tempos eu perguntei para um editor da Record, brincando assim, quem que paga a conta da literatura brasileira aqui na Record, que é uma editora grande, porque os autores, grande parte não vende muito. Ele até brincou, quem paga a conta é o Graciliano Ramos. Ele que paga a conta. Porque ele vende pra cara. Né? Até hoje é ele que paga a conta. Porque ele vende um X e isso acaba movimentando aquele bloco, aquela matriz, e daí possibilita publicar o Schroeder, digamos assim, sem medo de levar um prejuízo muito grande. Levar um prejuízo médio, digamos assim. Então é isso que acontece. Então o dinheiro tem que sair de algum lugar. A economia é o dinheiro sai de um bloco e vai para o outro, não é isso? Então ele tem que circular, senão ele tem que movimentar. Então, para vocês entenderem o quanto a ponta é frágil lá. Por isso que políticas públicas, a gente estava falando da Finlândia ali, os países nórdicos, eles têm imposto para tudo quanto é lado, só que o imposto é bem investido e a cultura tem um papel preponderante, porque eles enxergam a cultura como um bem essencial e não como um luxo, né? Então eles têm, a Finlândia tem, desde as TVs públicas, todo o processo deles passa por isso, pela cultura, pela formação, uma espécie de cidadão pleno, onde a cultura e a educação têm uma preponderância, né? Tem um destaque, né, na vida do cidadão. Ô, Carlos, você comentou sobre Graciliano Ramos, mas você também já é um escritor reconhecido, renomado, com prêmios, com livro aí indicado para vestibular, né? Mesmo assim, não dá ainda para viver exclusivamente como escritor. E aí, já emendando a pergunta, o que eu acho bacana do livro é que o livro pode virar muita coisa, né? Ele é livro, mas ele pode virar um teatro, uma peça de teatro, ele pode virar uma novela, ele pode virar um podcast. Enfim, aí tem vários desdobramentos que podem se dar do livro. Verdade. Na verdade, eu faço 10 coisas, mais ou menos, né? Porque daí às vezes faz preparação de texto, às vezes edita livro, eu faço curadoria para evento de literatura, participo de júris literários, de prêmios, né? Tem prêmio X, daí convida, você faz parte do júri da banca que avalia. E
tal, 10, 15 coisas, nenhuma delas dá muito dinheiro, mas daí juntando todas elas dá para encarar os boletos de frente, né? O monstro dos boletos, aquele monstro que todos os meses ele surge, se materializa na nossa frente e dá para se virar com isso. E sempre fui um cinéfilo, né? Desde a mais tenra idade. Agora vai ter um momento de digressão. Podemos botar um corte de digressão. Eu nasci numa cidade bem pequena, uma cidade minúscula chamada Trombudo Central. E lá não tinha livraria, não tinha cinema, não tinha... Como vocês podem ver pela minha carinha, não tinha internet, porque eu já sou de um outro tempo, de uma outra era. Não tinha internet, não tinha nem videolocadora, que as videolocadoras devem ter surgido um pouco depois. E eu fui criado nesse ambiente absolutamente rural, né? E foi na leitura que eu descobri uma espécie de fuga, né? Quando meus pais foram viajar, me deixaram com uma prima, né? Uma prima rígida, né? E eu, para fugir dela, virei a noite lendo. Eu peguei um livro, que era o Robson Crusoe, virei a noite lendo e fiquei absolutamente tomado por essa leitura. Dopado seria a palavra, né? Virei a noite lendo. E essa experiência, como eu vou te dizer, de catarse, né? De me levar para um outro lugar, viver uma outra vida que não a minha, né? Fez com que eu quisesse repetir essa experiência mais vezes. Então, virei um leitor compulsivo, porque eu entendi, com 16 anos lá, logo depois, que nós éramos uma espécie da soma das nossas referências, né? Tudo aquilo que a gente consome acaba nos formando enquanto, não só quanto ser pensante, como ser cultural, né? Tinha um adesivo lá que tem a carga genética, o nosso ambiente nos forma, mas é aquilo que a gente consome, a gente escuta, as pessoas com que a gente convive que acabam nos formando. E eu comecei a consumir tudo, né? Sempre sem preconceitos, né? Consumi todo tipo de cultura, nunca tive a cultura alta, a cultura baixa. Mas chegou um momento que eu resolvi buscar os cânones, tanto na literatura, quanto no cinema, quanto na música, né? Por que isso é um cânone? Por que se lê isso? Por que se escuta isso? Por que se vê isso? E aí eu fui atrás e comecei a mergulhar nisso e não parei mais. Isso acabou refletindo na minha produção. E a partir do momento que eu comecei a publicar livros, a primeira oportunidade que eu tive para entrar no audiovisual, para fazer cinema, eu engatei também, né? E aí é um universo completamente diferente, onde a materialidade, onde a questão financeira, ela tem um peso muito alto. No audiovisual, tudo é infinitamente mais caro. Para fazer um curta é X, para fazer um livro. Pensem bem, para você escrever um livro, você não precisa de ninguém, além do computador, de um papel e de uma caneta. Para escrever, não estou dizendo para editar. Ou seja, você, enfim, tem um produto que é seu, está aqui. Agora, para fazer um filme, pode até fazer sozinho. Fazer um longa-metragem, mas a qualidade que você vai conseguir dar nisso, o tempo que você vai perder para isso, né? Então a gente está falando em muito dinheiro, então é uma arte muito cara. Então eu consegui entrar no audiovisual através de parcerias, através de amigos e mergulhar no audiovisual profissional, né? Entender como é que funciona um roteiro. Para chegar no roteiro são 7 passos até chegar naquilo que pode chamar de roteiro de cinema, os tratamentos. Isso antes de abrir a carteira de locação de equipamento, de fechar, né? Porque o cinema envolve muito dinheiro. E como ele envolve dinheiro, o planejamento é a pré-produção é muito grande. É engenharia. É uma engenharia para tu chegar no cálculo, né? Fazer um curta. A gente fez o curta agora que rodou. O custo dele, ele não dando lucro, só pagando os profissionais, por exemplo, na produção, que a produção é do Aliac de Sá, da Gevaerd, a gente está junto lá, fez a parte de produção de texto. O custo dele é de 120 mil para fazer um curta de 15 minutos, pagando piso menos que o piso para todo mundo. Mas faz, porque aluga isso, faz aquilo. A gente conseguiria fazer com 30? Talvez conseguiria, mas todo mundo trabalhando digamos... só pela alimentação, né? Só pela alimentação. Né? Quer fazer um curta de graça? Consegue também. Juntar os amigos, vamos fazer um curta. Mas o nível de qualidade é super dispare entre você ter... É proporcional ao dinheiro, então. É difícil, porque para você passar em festival e tal... Então é diferente do conteúdo bibliográfico, é diferente do que você está compondo, né? O teu conteúdo pode ser tão bom quanto a melhor publicação mundial, escrito no papel ou impresso no melhor papel, depois editado e publicado. Claro. Eu sou super defensor do cinema independente, que é o cinema feito com poucos recursos, com pouco dinheiro, da independência também, mas precisa ter pelo menos um mínimo para te fazer o mínimo de qualidade, captar um áudio,
cuidado, fazer a luz, fazer isso, aquilo. Eu sou um fã da bibliodiversidade brasileira, sobretudo também. Eu acho que toda a região tem grandes autores que acabam sendo solapados ou soterrados por questões mercadológicas, né? Que a gente tem o mercado brasileiro editorial, ele é viciado, assim como o mercado audiovisual. É a mesma coisa. Como assim é viciado? As pessoas vão comprar o livro que é indicado pelos, né? Sai na Folha, sai no Estadão, Os sai em 10 tal lugar. mais. Então tem um circuito, né? Que é um circuito bem viciado, e assim é em toda a área, em toda a gestão. Maravilha. E aí, pegando esse gancho de mercado, eu quero ainda voltar para a tua digressão depois, mas a gente já que sempre fala de mercado, e como é que é o mainstream e os big players, né? Vamos chamar assim. Mas eu estou curioso para entender, e aí, né, você vai ter mais repertório para falar da literatura, mas acho que daí a produção cultural como um todo. Mas como é que fica a cena independente, né? A cena do micro e pequeno empreendedor? É porque, assim, claro, a literatura, só a literatura movimenta uma economia criativa gigantesca, uma grande fatia da economia criativa e bem considerável. Mas como é que fica justamente o trabalho de base disso, né? Porque até um cara, uma editora, um grupo, um autor se destacar, tem um calvário aí, né? De base, mas como é que tá como é que você está vendo, que você também falou de política pública, né? Como é que você está vendo esse caminho dos pequenos, né? Como é que está sendo essa trilha para ele chegar, pelo menos, a ter um acesso a uma exposição de marca, uma exposição de mercado, né? Interessante, que justifique, né? Para que os boletos não assustem tanto. Claro. Talvez nunca seja a única renda ou a primeira renda dele, mas, pô, legal, eu consigo levar minha arte de forma comercial, de uma forma bacana, que seja fiel ao quem eu sou, né? Sem precisar também vender minha alma para o big player. Mas, né, enfim, tem que entender se há caminhos para isso, né? Porque a gente fala de inovação, estamos construindo caminhos assim, né? Mas para a arte e para a cultura, às vezes parece isso mais nebuloso, às vezes, esse caminho, né? Eu não sei como tu vê isso. Então, essa é a década do independente, do pequeno empreendedor cultural, do pequeno do gestor, do executivo da pequena empresa ligada à economia. Porque o que acontece? Houve nos últimos tempos uma completa dissolução das instituições, seja todas as grandes instituições, as instituições políticas, as instituições judiciárias, né? Houve uma quebra de respeito grande em tudo, houve uma dissolução, uma corrosão disso. Isso não é só no Brasil, tá? Isso foi no mundo, né? Hoje mataram um premier, mataram um premier japonês, né? Então houve uma dissolução disso. E com isso houve uma corrosão também, vamos quebrar português aqui. Tudo foi corrompido, mas corrompido agora num sentido bom, de corrosão. Vamos pensar, as instituições caíram, quebraram, os jornais também, a imprensa enquanto poder. Antes, um autor, para ter um determinado sucesso de crítica, ele tinha que sair Estadão, Folha, o Globo, para ser um escritor que existe. Hoje em dia, não. Existem centenas, eu falo centenas, de pequenas editoras que publicam, sei lá, 100 exemplares, 200 exemplares, 300 exemplares, editoras que publicam livros de maneira artesanal, editoras que participam de um circuito de feiras independentes. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos pelo menos 5 ou 6 pequenos festivais acontecendo agora, nesses últimos 90 dias, festivais de literatura. Está acontecendo um em Laguna agora, o Festival Júlia Nascimento. Semana passada estava acontecendo um festival literário em Itajaí, mas um festival pequeno, coberto de pequenas tendas, onde livreiros que passam por uma curadoria levam seus próprios trabalhos, levam seus próprios livros. Então, há uma efervescência de pequenas feiras, de pequenas conexões, isso em todas as áreas, sejam nas áreas das artes visuais, seja no cinema, festival de cinema que trabalha com uma espécie de integração. Isso. Então, essa implosão, né? Não foi uma explosão, foi uma implosão das instituições, acabou ajudando o pequeno empreendedor da área criativa. Então, agora, ele não precisa ter vergonha, né, por não sair num grande veículo. Ele tem um mérito por ser independente e por produzir algo que é diferente, por produzir algo que só existe aqui. Eu tenho o maior prazer em descobrir novos autores, comprar um livro, e assim é com todo mundo. A troca. Tem um quê da produção regional acontecendo, então? Forte, quase como o selo de origem há 10 anos atrás, eu vou te dizer que há 10 anos atrás, por aí, por exemplo, a Feira do Livro tem 15,
mais, tem 16, por causa da parou a pandemia, 16 por aí, existiam apenas as feiras médias, né? Tipo a Feira de Araguá, a Feira de Floripa, a Feira de Joinville. Por exemplo, Blumenau não tem Feira do Livro. Chapecó não tem Feira do Livro. Olha o tamanho dessas cidades. Não tem feira. Aliás, Blumenau acho que não tem nem uma pequena feira. Tá meio desértico lá, nesse sentido da literatura. Então, o que acontece? E hoje não. Cada cidade tem seu pequeno movimento na área da música, na área da literatura, em todas as áreas. E, por exemplo, aqui, vou citar um exemplo desse movimento que está acontecendo aqui, né, nesse próprio espaço, no Cowork, que são essas feiras Labs, que aconteceu as duas vezes eu estava viajando e não pude prestigiar. É uma feira que fomenta, é uma feira que integra e uma feira que funciona. Se não funciona no curto, se não funciona no médio, no longo funciona. E são geralmente formados por pequenos e independentes. Exatamente. Isso. E aí que tá. Isso. E o que acontece? É claro que vai haver... as ilusões foram todas perdidas, né? É claro que a partir do momento que o pequeno ele tem um relativo sucesso, ele vai ser cooptado pelo grande, vai vender a sua marca, vai vender o seu produto para larga escala. Isso eu não tenho dúvidas que vai acontecer, porque isso acontece em todo segmento. Seja o segmento científico, ou seja o segmento cultural. Se ilude quem está pensando que vai abrir uma startup, um pequeno negócio, para ficar pequeno a vida toda, né? Não, nem abre. Não abre, Não, abre sim. Abre. Abre Sim. Abre, tá. Mas abraça a mudança também, né? Senão tem que abraçar, né? Mas eu até ia reforçar, porque assim, no universo cultural, no universo artístico, é mais comum ter pessoas, artistas, produzindo e muitas vezes não é o desejo dele ser big, ser grande. O desejo dele é, de fato, ser pequeno. E como é um serviço dele, a escolha é dele, né? É diferente quando você está numa empresa, que você está numa grande instituição, que você tem, não é a tua própria escolha, mas sim a escolha de um coletivo, de um consenso. Existem muitos artistas, e principalmente agora, o pessoal da música, eu vejo muito isso, que agora com, né, as redes sociais, o YouTube e os vários canais, alguns optam por não ter gravadora, por exemplo. E a produção dele é ali na rede social, digital, acabou, né? digital, é a escolha deles. Ele tem uma liberdade artística muito maior, porque ele vai seguir o caminho dele, sem olhar o que a editora, a produtora, ou enfim, quem está guiando ali. Ao mesmo tempo, ele vai ter algumas limitações que se ele adentrasse, né, ao universo comercial. Então, eu acho que neste período agora, e a arte tem isso, o artista tem isso, da escolha, né? A minha arte vai até aqui. E é uma escolha. E não tem certo e errado, tem escolha. Mas, ao mesmo tempo, tem os grandes players e que querem ir para o universo. Então, se quer ficar pequeno, abre e faz, né? Eu incentivo. O artista faz sentido, mas isso, né? É diferente da startup, que ela tem que dar uma solução para o mercado. Com propósito. Startup, né? No modelo tradicional. Né? Nós podemos até fazer deturpações e... Não, a startup que vai fazer não ser um negócio ali, mas muito específico, enfim. Mas uma hora ela precisa tracionar. E é o romantismo também, né? Sim. Que é tipo assim, fracassar, serei reconhecido depois, ou, né? Como diz o Beckett lá, fracassar melhor, fracassar sempre e tal. Então tem essa questão. Agora, se eu trocar o lugar de fala, tirar aqui o gestor, alguém que trabalha com e entrar o escritor, eu vou dizer que eu não faço concessões, entendeu? Na minha produção artística, eu não faço, porque assim, eu faço concessões. Quer isso, não quer disso. Eu faço concessões com a minha companheira, eu faço concessões com a minha família, eu faço concessão com o meu sócio, eu faço concessão com meus amigos o dia inteiro. Agora, a única coisa que é exclusivamente minha, que é o resultado das centenas e milhares de livros que eu li, resultado daquilo que eu penso, entendo, enquanto estética literária, eu não faço concessão alguma. Né? Aí, se a editora vai publicar ou não, é o problema dela. Aí é a tua escolha. É a minha escolha. Perfeito. Agora, quando eu vou falar como editor, estou numa mesa de negócios, vou falar com... Aí é outra pessoa que está falando, e eu tenho uma outra matriz e tenho um outro olhar, e vai entrar um executivo e vai sair o Carlos, escritor. Entendeu? E aí, deixa eu pegar disso e vou resgatar também, você falou dos artistas que estão só no digital, não estão nem no mercado.
é uma outra matriz até, acho que até chega a criar outros braços, mas também vem de um histórico de um momento. Aí vou lá para a tua digressão. Você pegou o livro, foi para o audiovisual, tu foi provocado, consumiu aquilo, né? O físico. E o que a gente... Como é que você está vendo? O que a gente vai... Acho que até pode ser uma pergunta ser mais aberta, né? O que a gente vai esperar dessa produção do agora? Né? Porque assim, pensa alguém com 10 anos... Será que ela pode... Eu aposto que vai ter criança que não sabe o que é um livro de papel. Eu torço para que não. Mas... Porque eu já vejo criança que tenta fazer swipe nas revistas, né? Sim, sim. E aí, para ela, é conteúdo. Para ela, o Robinson Crusoe é um conteúdo. Ou vai ser um vídeo no YouTube, ou ela vai ter até botar a mão num Kindle, no iPad, mas vai ver um texto, e talvez uma versão resumida, aqueles livros de 15 minutos que tem às vezes aplicativos, né? Então, mas aí, como é que vocês acham que essa produção e essa profissão, essas profissões depois vão ser impactadas por isso? Porque são pessoas que estão consumindo esses conteúdos dessa maneira, sem essa experiência do físico, sem esse impacto, sem essa busca, sem essa curiosidade. É tudo na entrega pronta, na entrega acessível, digital, e às vezes só num formato, às vezes só na telinha do celular, tudo nessa telinha, né? Sem essa coisa do multiformato, sem entender de onde vem e para onde vai. Tô jogando esse cenário porque é com que a gente também tem que lidar pensando em futuro. Né? Até futuro da literatura, futuro, né, da produção literária, da cultura, enfim, e aí envolve a tecnologia e tudo mais. Né? Como é que a gente constrói um cenário disso? O que a gente espera disso e talvez o que pode ser feito? Né? Então, nós fizemos uma aposta há 10 anos atrás, olha só, que o mercado seria digital. 10, 12 anos. Até a gente teve uma feira do livro em que a gente colocou iPads gigantes. iPads eram plotados, é claro, mas contando a história do livro. E eles eram iPads e apostando que o futuro não seria nem um iPad, não seria nada, seria o óculos digital. Isso há 10 anos atrás, ele estava apostando que a leitura seria toda através daquele óculos, um óculos da Google, que era uma novidade na época. Sim. Google Glass. Google Glass, que você teria acesso à internet aqui, responderia e-mail aqui e tal. Mas as coisas acabam, muitas coisas não colando. Então, eu acho que a tecnologia é cíclica, e ao mesmo tempo sempre haverá os hipsters, né? Então, por exemplo, agora em plena era da Spotify, vamos pegar uma artista, a Letrux, acabou de lançar um vinilzão, esgotou o vinil, esgotou tudo. Então, sempre vai haver uma retroalimentação e um saudosismo, porque faz parte da nossa natureza humana, de entender que o passado às vezes é melhor do que o presente, muitas vezes. A gente sempre vai atrás. Os bons tempos, né? Tanto que não tem um cidadão que não fale. Meu tempo era assim. Pô, lembra daquela época e tal. Então, é humano isso. Por quê? Por que é humano? Porque nós vivemos de memória. Nós somos um CPUzão aqui que está acessando uma memória e nós somos formados por essa memória. Então, é normal que a gente vai ter sempre um pé no passado. Então, se hoje as pessoas estão lendo mais aqui, vai chegar um momento que vai ser legal de novo você pegar o papel, que vai inventar outro tipo de papel, que não derruba a arvorezinha, que vai ser uma pasta, que vai ser não sei o quê, que vai ser isso. E porque cognitivamente quem está sendo criado apenas na tela está tendo uma perda significativa de atenção, e disso, e daquilo. Então, vai acontecer, esse movimento é cíclico, é muito recente isso, faz 20 anos que as pessoas estão... só se for analisar que todo mundo tem celular, que virou um negócio. 20 anos atrás não era assim. Todo mundo tem nós vamos ter celular, esses diagnósticos no dia a dia das pessoas e no desenvolvimento cognitivo em alguns anos ainda. E eles vão ser resultado desses 2 anos de pandemia. Também vai ter uma influência muito grande. A pandemia foi um acelerador de tudo. Acelerou tudo. Sim. As acelerou neuroses, 5 anos mas ao mesmo tempo eu entendo a gente, né, há muitos anos vem por períodos. A arte, né, tem vários períodos e vários tipos de produção artística de acordo com cada período. Então lá no Barroco tinha alguma... Então, no contemporâneo, que lá na frente não sei qual vai ser a nossa... que estilo vai ser, mas eu entendo que esse momento agora é muita rede social, é o rápido, é o mediatismo e tudo mais, vai formar um outro perfil de produção artística. Falta o grande tema. Uma época era... quando eu digo homem, é o homem e a mulher, é o homem contra a natureza, o homem contra a sociedade. Esses temas não são mais presentes, porque com a falência das instituições, vai combater o quê?
Entendeu? Então, hoje, seria no pós-moderno é nós contra nós mesmos, né? Que seria o grande... É o que tá acontecendo, é o que acontece. É o que tá acontecendo. Somos nós contra nós e nossos demônios internos e no que isso reflete na nossa sociedade. Mas eu acho que o tema do futuro ainda vai ser um tema que já foi abordado no passado, que é a humanidade versus tecnologia. Porque, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão dependentes dela, né? Para tudo, e vai chegar o momento lá que as piras lá do Philip Dick, lá do autor, vão se tornar realidades, né? Você falou isso, eu imaginei esses cabos tentando agarrar a gente agora, esses braços tentando bater. Então, Ainda não. Ai, socorro. Teorias mais. não saiu um papo agora aqui da consciência Do Google? Pois é, tem um monte de papo assim, né? Então eu acho que esse é o tema. A tecnologia é o tema para ser... Falando em tecnologia, como que tá a inteligência artificial para a produção literária? Então, ela funciona. Né? Ela funciona, inclusive, como decodificador. Né? Rola, por exemplo, havia um grande segredo de uma autora chamada Elena Ferrante, ninguém sabia quem era. Teoricamente, era uma autora italiana que escreve livros que vendem bem, que viraram séries pela HBO. Então, eles começaram a analisar livros de pessoas que poderiam ser essa tal da Elena Ferrante e, pela inteligência artificial, apontaram alguns nomes. Pelo uso de adjetivos, pelo uso de verbos, pelo uso de construção, pelo uso daquilo outro. E hoje em Parametrizaram, né? E hoje em dia a inteligência artificial é capaz de escrever um livro sozinha também. Sim. Ela consegue criar um livro. Agora, o que nos torna humano, o que nos faz humano, de verdade, são as nossas relações. E essas relações a tecnologia não consegue emular ainda com uma grande... Então, por enquanto, a literatura... O cinema, a grande parte da arte, né, sempre teve a ver com isso. São as relações humanas e as suas contrações, as suas digressões, os seus sentimentos, as suas explosões e as suas implosões. Isso, por enquanto, não tem como a inteligência artificial chega lá. Ela pode até chegar um momento que ela vai fingir e emular isso. Ela simula, né? Simula, né? Mas ela não vai conseguir adentrar. Mas eu não acredito, posso acreditar que daqui a 20 anos a gente vai ler algum... Que enquanto vai for ler binário... livro, enquanto for binário... daí vai ser difícil, né? Aí é outro papo, né? Mas daí se vão passar para computação a quântica, ficção todas as coisas científica é pródiga em nos trazer apontamentos do que podem acontecer no futuro. Então... Momento Skynet. É quase isso. Momento Skynet. Muito bem. Eu sempre acredito que a arte, a produção artística de maneira geral e qualquer tipo de produção artística tem a ver com a conexão, né, de quem é afetado e de quem produz a arte. E quando quando uma inteligência artificial, alguma coisa, essa conexão ela só tem uma parte. Ela não tem as duas partes e aí não conecta, né? E então fica faltando aí um elo para se fechar. Pode ser até bonito, esteticamente, claro. Pode ser bacana, pode ter uma coerência, porque pela parametrização você vai tentar atingir uma coerência muito bacana, uma composição, se for uma tela, uma composição de cores, de distribuição muito bacana. Mas vai faltar a alma. A autenticidade é o que certifica a arte, né? Tem que ter autenticidade. A partir do momento que uma inteligência artificial ela conseguir ter a sua autenticidade, ela pode ser certificada como um grande artista. Mas daí eu tenho medo que essa inteligência artificial vai estar dominando o mundo. É muito mais fácil, ela não vai querer fazer a arte, ela vai querer dominar o mundo primeiro. Por que vai fazer, né? Bom, pode ser que tenha... Mas quem disse que já não tem uma que já não dominou, né? Ai, como você é? Não tem. Tá Pô, a gente não estava falando de multiverso, metaverso. Não, metaverso, que multiverso. Isso. Aqui nossas bolinhas de ferro. Não, aqui capta tudo, sabe tudo, né? E vende. A gente é aquela bolinha lá da Matrix, né? A gente está conectado aqui, né? Muito bom. Muito bem. Ô, Carlos, me diga uma coisa. Você já teve livro seu que foi transformado em quadrinhos, é isso? Sim. Vendeu bem os teus quadrinhos? Não. Porque é outro universo, né, dos quadrinhos. Não vendeu porque era um livro bem underground, com temas bem pesados. É um artista visual, problemático, misósofo, misógino. E o livro ficou muito pesado. E o quadrinho ficou mais pesado ainda. A hora que você coloca essa questão visual, né, ela ganha um outro tom.
né? E tudo tem uma questão. Então, o livro foi um fracasso assim, de vendas. E gasta recursos, porque você tem que contratar os artistas gráficos. Fiquei curioso, hein? São 5 artistas diferentes. O Beliak, que é da Argentina, 2 argentinos, o outro tal. Então, foi um grande fracasso, mais um grande fracasso, né? E tudo tem uma questão interessante, depende do Zeitgeist, quando saiu na época errada também, saiu no momento errado. Por exemplo, quando saiu o livro As Fantasias Eletivas, que foi um livro que saiu em 2014, que é um livro que fala sobretudo sobre a solidão, mas da amizade de um recepcionista de hotel com uma travesti argentina que vai para Balneário Camboriú, ele entrou no momento certo, que era o auge da discussão identitária. Então ele pegou a onda no auge, no máximo, e querendo ou não, surfou nessa onda e vendeu, foi indicado no vestibular, entra para processo de filme. Então tem uma questão interessante que é quando saem as coisas, né? Quando elas saem. Porque tem muita coisa que é legal, essencial, mas acaba sendo soterrado por outras questões. No time errado. Tu começou a falar do teu livro, eu comecei a imaginar assim, um gráfico tipo do Corvo. Né? Claro. E tentar, de alguma maneira, construir Miller, assim, né? Isso. Onde é que a gente encontra isso? Agora eu quero ver. Então, ele tem... só que assim, o próprio quadrinho, o próprio conceito dele é experimental, porque assim, são 5 linguagens... Então eu queimei tudo. Não. São 5 artistas, cada um na sua linguagem. Então muda. Então de um capítulo para o outro do quadrinho muda a linguagem. Não é como tu lê um quadrinho onde tá... Tal quadrinista pegou e fez de A a Z cada quadrinho. Não, ele vai mudando. E tem umas experimentações bem radicais. Tem uma lá que nem bem quadro é como se fossem obras de artistas visuais ali, jogar. É bem interessante. Mas, para aquilo que se espera de um quadrinho, né, que é a sua leitura, a sua venda e sua aceitação, foi um fracasso enorme, né? Mas é ótimo fracassar também. Então eu ia falar, eu acho que foi, talvez para você, né, um processo até chegar em outro lugar. E tudo demora muito. Por exemplo, um conto que eu escrevi há 15 anos atrás, que saiu num livro de 2010, eu fiz o roteiro há 5 anos, virou curta agora. Então tudo é um processo. É um processo, né? Um processo longo. Ainda mais quando se trata de cinema, para quadrinhos. Quanto tempo demora para fazer um quadrinho? Faz o roteiro, né? Pega o quadrinista, que tem uma linguagem, ou pega o roteirista de quadrinhos. Tudo é... Mas aí volta para a questão mais estruturante também, né? Vamos dizer, quanto mais aquecida uma cena de economia criativa, agora mais ampla, né? Que fomente as produções independentes em todas as verticais, em todos os segmentos, você acha um terreno mais fértil para fazer essas transformações, né? Porque hoje a gente olha com um pouquinho mais de dificuldade, você tem que ir longe, às vezes, para viabilizar um projeto desse, né? Você falou, vão lá no Chile, não sei o quê. Claro, tem também eu quero aquele artista e tudo certo, né? Mas de repente, para viabilizar, ter um volume de produção que seja também atrativo para gerar um mercado mais sedutor, um mercado, né, para investimento, né? Eu acho, Luiz, importante a gente ter uma noção de que o local é global e o global é local. A gente é a perspectiva que vai dizer onde que está, se o local é global, se o global é local. Né? Então, por exemplo, até teve lá aquele John Bonho lá, que ganhou o Parasita, lá, o Oscar, lá. Ele falou, a primeira coisa que ele falou quando ele ganhou o prêmio, ele falou: isso aqui eu aprendi com o Martin Scorsese, que ele falou que o Martin Scorsese estava na plateia. Ele falou assim: o mais criativo é o pessoal. Então a gente pode tomar isso também para o local. Tanto que, vamos pensar na marca, vou pegar uma marca como a Balenciaga. Ela vai buscar a sua inspiração na periferia. Sim. Ela vai buscar, então, a periferia, que é onde está, né? A efervescência, né? A efervescência. E é assim, então, essa é a questão. Chega um momento que o local é certificado e se torna global. Então, aí que está o negócio. Então, é importante fomentar o local, seja na economia criativa, seja na economia... seja qual for a economia. De qualquer maneira. O empreendedor, de qualquer maneira, né? O empreendedor, ele tem que estar... E a certificação, ela vai. Dependendo do zeitgeist, vai pegar ou não vai pegar. Mas tem que estar. O local tem que estar efervescente. Isso. A efervescência tem que ser constante, conectada. E dá condição de jogo para esse povo todo. Dá condição de jogo, conectada e mais, ter palco. Sim. Ter espaço. Porque se você não tem espaço, né, você tá. Então, a partir do momento que você tem uma cena, a Jaraguá tem uma cena legal de economia criativa, beleza, Blumenau vem ver qual é.
Joinville vem ver É qual isso é. aí. E daí replica lá, ou por oposição, ou, entendeu? Replica ou Ou por inspiração ou por oposição. são essas duas coisas. Então, e aí você Mas cresce é o uma que a região arte toda. faz, né? Oi? É o que a arte faz. Ela Exatamente. aproxima ou repulsa e você vai falar da mesma forma. Da mesma porque forma. eu gostei muito, porque eu odiei muito. É assim. Então, Educação é assim também. É esse processo. Educação. Muito bom. Tu aprende, por exemplo, com seus pais, tu aprende por oposição ou por inspiração. Não, eu não faço isso. Meu pai era assim, minha mãe era assim, né? Então é mais ou menos... Ainda falando sobre a produção de Santa Catarina, hoje, a atual, na área da literatura, que é a área que você mais, né, atua, você considera uma boa produção? Olha, eu acho que a gente está num nível agora, nesse instante, num nível altíssimo. Justamente pela efervescência das editoras pequenas, dos pequenos movimentos, das feiras pequenas, das coisas que estão acontecendo, assim, da união, dos coletivos. Tem um monte de coletivo Abrasa Barca. Temos autores que tem André Tim, de Chapecó, está publicando bem, finalista de prêmios. Prêmio não quer dizer muita coisa, né? Mas, enfim, dá uma visibilidade. Marcelo Labes, que é um escritor de Florianópolis, ganhou o Prêmio São Paulo de Autor Estreante, ganhou R$200 mil lá de prêmio, e acabou de ganhar o prêmio da Biblioteca Nacional também. Então a gente tem vários expoentes. O Godofredo de Oliveira Neto, que é de Blumenau, acabou de ser eleito pela Academia Brasileira de Letras, querido amigo também, acabou de entrar na Academia Brasileira de Letras, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a verdade é que nós temos, e talvez nós sempre tivemos, uma cena muito forte. A questão está na aceitabilidade, tá? E a gente não opor, porque a gente sempre foi uma coisa, em termos da literatura, a gente sempre foi, tem o Rio Grande, que tem uma potência lá, porque tem uma feira muito grande, tem um consumo, o gaúcho ele lê os seus próprios autores. Isso é o que falta ao Catarina. Ele não lê os seus próprios... Agora que está começando a ler, não lê, não só os próprios autores, os seus próprios músicos. Olha o quanto é difícil, cara, alguém sair, vamos falar, mas tem Das Aranha, que é uma banda nacional. Então, se você não consome aqui, como é que o resto do país vai consumir? Como é que a gente vai se escutar? Porque o legal é você apresentar. Então, chegou um cara de São Paulo, escuta isso aqui, é uma banda legal aqui de Santa Catarina, escuta. Pô, gostei, vai levar para São Paulo, vira núcleo, vira nuvem, passa para isso, passa para isso. Todo mundo quer descobrir autores novos, todo mundo quer descobrir músicos novos, todo mundo quer descobrir a marca mais legal do verão, digamos que seja. Todo mundo quer estar nisso, nessa efervescência, nessa oxigenação. Mas para isso, o local tem que estar borbulhando para poder replicar. Falando um pouco nesse local borbulhando e na própria produção, e aí voltando um pouco sobre políticas públicas, o que poderia, né, aqui em Santa Catarina e aqui em Jaraguá, vamos aterrar. Jaraguá, vamos aterrar. Aqui em Jaraguá, o que a gente poderia fazer, provocar, para que fomentasse mais a área da literatura? A literatura, verdade, audiovisual tudo, e né? o contexto, exato. Na verdade, a gente teve períodos de cenas muito marcantes. Nós tivemos no começo dos anos 2000, eu acho que até era encabeçado pela Denise, pela turma dela lá, que era nas artes visuais. A gente tinha o Salão Schwank, que era um salão nacional, inaugurou praticamente o Centro Cultural de Jaraguá do Sul. Era uma cena forte, onde tinha o Salão Nacional e o Salão Estadual, e tinha os artistas locais, então tinha uma cena. Então a gente teve ali anos de destaque nas artes visuais. Depois a gente teve um período das formas animadas, né, do teatro. Tinha vários grupos ao mesmo tempo na cidade produzindo, vários. Tinha o grupo adulto de teatro da SCAR, que era um grupo que funcionava, mas tinha os outros que eram por oposição, digamos assim. Inclusive eu tinha um grupo de teatro que era a Companhia Resistência Teatral, isso lá nos anos 2006, 2007, que era mais ou menos o grupo de oposição ao grupo da SCAR, né? Na época, o grupo da SCAR era o estabelecimento, porque eles tinham lugar e a gente não tinha. Então por oposição e por... né, você acaba criando. E daí e por nós termos um lugar que era um lugar... A gente apresentava no museu, depois a gente apresentou na SCAR também, durante o tempo. Também tinha um outro grupo que fazia oposição ao nosso, e assim era por diante. E tivemos um tempo o Festival de Formas Animadas. Então, mas até abrindo parênteses, o Festival de Formas Animadas, a gente produzia a revista Moi Moi, né? A revista Moi Moi. A revista Moi Moi até hoje, a gente ainda tem exemplares e a gente até hoje recebe pedidos do mundo inteiro. É uma referência na área de teatro de bonecos e até hoje já faz uns 5 anos que o festival descontinuou e a revista continua sendo pedida pelos estudantes, principalmente de teatro do mundo todo.
e a gente envia, né, esse material. Então, o quanto uma coisa que aconteceu lá no passado e até hoje ainda rende frutos, né? Sabe o que eu acho que falta? Falta um... Isso não é culpa, a gente não pode botar a culpa só no poder público. Falta a conexão de todas as... Sim. Eu estou aqui sou editor de livros, mas eu também não vou procurar outras pessoas, entendeu? Eu também não posso me imiscuir dessa culpa, né? Eu também fico na minha bolha, mas isso? Falta agenda assim, ó. Perfeito. Vamos propor uma agenda propositiva. De economia criativa. Tem que ter, por exemplo, economia criativa, então tem que ter feiras esporádicas e tal. Tem que ter uma agenda cultural, unindo o público e o privado, em que a temporada de teatro é 4 meses, temporada de música é tanto. E aí você vai criando o hábito das pessoas irem ao teatro, as pessoas irem a concertos, já é uma coisa comum, isso é um mérito, sobretudo, do Centro Cultural, da SCAR, né, que criou, além de ter um espaço, tem ações específicas e pontuais e que funcionam. Mas seria tão legal se a gente conseguisse fazer, como é na música, com o teatro, com o audiovisual, e com isso, e com isso, e com isso. Isso não é botando culpa nem no poder público, nem no poder privado. A culpa é do lugar, que é uma cidade, Jaraguá do Sul, uma cidade rica, uma cidade que tem dinheiro, se a gente comparar com outras cidades do país. Né? Poderia criar isso, não sei acho que tem que resgatar ou estabelecer uma comunidade. Exatamente. De economia criativa. Porque daí a gente envolve. Aí você tem diretriz, né? Não só uma diretriz, mas tem um senso comum. Sabe? Tu tem lá, beleza, todos esses agentes, até poder público, né, entidades, artistas, independentes ou não, enfim, tarará. Se você cria um senso de comunidade, beleza, estamos olhando, tem um norte. Tem um norte como comunidade. Vamos se mexer, vamos resgatar a Moi, ou vamos fazer uma feira, ou vamos fazer não sei o quê. E aí tem esse sistema que funciona. É o que funciona nas outras esferas. Aí falando coisas mais nichadas de economia. A indústria, né? Aí o comércio, enfim, agora a inovação. E é por isso que também a gente, né, quis dar uma chacoalhada nessa cena. Mas é bem o que você está falando. Hoje ela dispersa. E aparelhos nós temos. Não é por falta de estrutura. Né? Tem arena, tem tudo. A gente tem tudo. Mas as cidades não têm aparelhos. As outras cidades não têm aparelhos. Eu também quero fazer aqui um parênteses que no final, seja economia criativa, seja arte, cultura ou empresa, no final tem os boletos para pagar. Exatamente. Aí o que acontece? A gente, né, começa a interagir, a provocar e a envolver tempo para fazer isso, mas daí pensa, opa, eu tenho os boletos para pagar, eu tenho que produzir, aí você senta lá no seu computador e faz o quê? Vou produzir, porque então tem uma dinâmica de querer muito grande para você, eu vou abrir mão de uma série de coisas que estão aqui pendentes, porque no final, por mais que a gente está falando que a cultura e a economia, que é uma economia, ela ainda, pelo menos aqui na nossa região, é uma economia não tão grande. E se é uma economia não tão grande, a gente... Que a gente vê, pelo menos, né? Que a gente vê, né? Mas, né, olhando assim nos arredores, não é, né? A gente tem outras economias, metalmecânica e várias outras que são muito maior e preponderante aqui na nossa região. Então, você tem que trabalhar dobrado, né? Para poder fazer, girar, e aí você ter lá no final do mês o recurso para pagar os boletos. Então, eu acho que tem um misto, né? De um pouco de política pública, um pouco de nós sairmos um pouco da nossa bolha, porque no final a gente só aqui falando meia hora, 40 minutos. Zé Bolha para falar. O quanto que a gente está disposto a renunciar para isso também, exato. né? Então tem mais coisas envolvidas, né, do que só querer conectar. Isso. Tem que quebrar um sistema e tem que o fazedor, o artista, tá muito afim. Porque ele tem que abrir mão de coisas. Mas sabe que se a gente pensar que a gente tem, por exemplo, no têxtil, né, que é um setor forte aqui na cidade. Só estilista, desenhista, números, né? Números de criatividade, movimentando a economia, nossa, aí vai longe. Então a gente tem uma força, digamos assim, uma força operacional, profissional já da área, digamos assim, e que, querendo ou não, está trabalhando e está fazendo a máquina movimentar, só que é uma força invisível. Talvez falta começar a empoderar esse tipo de pessoa. Aí, nesse sentido, eu concordo que a agenda é um facilitador. A gente tem massa crítica. Tem dinheiro em diferentes lugares. Vamos lá, dinheiro tem. Com ações, com possibilidade de captação e tudo mais. Lá, né? Recurso, vamos recurso, lá. Né? Recurso tem.
Quem faz e produz tem também. Aí, pensando no que tu estava falando, a parte de desenvolver uma agenda que conseguisse potencializar em momentos faz com que haja tempo de dedicação mais forte para gerar boleto e tempo para preparar para preparar a tua escola de samba para ir para passarela, né? Vamos lá, vou preparar o que eu vou produzir, eu vou ter tempo para fazer as duas coisas. Sem agenda, fica todo mundo correndo o tempo todo. Sim. Eu acho que É time de futebol de criança, né? A bola tá aqui. Vai, todo mundo só pra vai aquela aquelas massinhas, né? Gente, esse tá sendo um dos maiores podcasts em tempo. sei, mais 2 horas. Não tô tá acompanhando. tá ótimo, tá Carlos muito Schroeder legal. tá tendo recorde. Falando mais que o homem da cobra. Mas eu tinha um sentimento É um que a gente áudio, é um audiobook não isso vou aqui. nada. É porque quando a gente fez o teu TEDx, né? Pra montar a apresentação desse menino. Eu tô me sentindo quase em finalização de temporada de série aí, em redes, né? Tá chegando no final, calma. Não termina ainda. Né? Não, Tem mais A um, gente tem nem mais falou um. do streaming, nem falou Não, do é que streaming. daí tu grava o último e isso deixa divide pra ele em próxima dois. temporada, então. A gente tá gravando o último, daí divide ele em dois, fica igual as temporadas que eu vejo aí. Então deixa eu jogar a provocação final que eu faço sempre pra todo mundo. E já que a gente tava nesse assunto, vamos lá, que todo mundo pensar, botar na mesa assim, uma coisa que daria pra fazer em Jaraguá do Sul. Pra fomentar essa cena e criar esse sistema, criar essa comunidade. Uma coisa. Uma coisa, só uma coisa, tá? Uma coisa. Tu não abusa, né? Escolhe uma. Vamos jogar uma. Daqui 5 horas a gente volta. Até escolher uma coisa. Então, eu acho que, por exemplo, teve aquele. No final do ano passado, teve o Dia da Criatividade, né? Que foi aquele. Foi esse ano? Foi esse ano, foi Pra tu ver abril. O meu espaço-tempo está em outra dimensão. Mas eu achei. Para variar, não estava aí, né? Mas eu achei tão interessante porque ele. Acho que a tua coisa fica mais aqui. Talvez. Já fica a dica. Eu achei tão interessante porque ele trouxe uma valorização da produção local, trouxe pessoas que eram expoentes aqui em determinadas áreas, né? E eu acho que ele poderia ser algo parecido nesse, como se fosse uma espécie de feira, mas não uma feira de profissões, né? Mas uma... Não sei se uma feira, uma festa, um festival, alguma coisa com uma duração maior, onde realmente acontecesse a interação, porque o grande valor daquilo foi a interação entre pessoas de áreas diferentes, né, de conhecimentos e práticas diferentes, entendeu? Mesmo eu não estando participando, eu já sei que foi assim, porque eu já participei de residência criativa e tal, então é isso que acontece. Esse que é o legal de participar de residências criativas, né? Você tem lá o escritor com o escultor, com o diretor de cinema, com o pintor e com a performer, digamos assim. E lá tu fica trocando ideias. Então, é como se fosse uma espécie de residência criativa de longo É uma imersão, prazo, né? Uma imersão. Que seja, sei lá, uma semana, mas não para de fazer as coisas. Sim. Estender a agenda. Estender a agenda. E que essa agenda, ela seja, como é que eu posso dizer? Que ela seja documentada. As pessoas possam acessar depois o conteúdo daquilo. Resultou nisso. Tem que ter um repositório disso, né? Porque senão se perde. Por enquanto está na memória de vocês tudo muito fresco, na verdade. Mas é efêmero, né? É efêmero, mas tem que ter o registro e tem que ter uma espécie de... Eu sei que é corporativista, mas tem que ter uma espécie de resultado daquilo, do que aconteceu. Claro. Poxa, saiu um texto, a gente recebeu o escritor tal, ele fez um ensaio sobre o que aconteceu do ponto de vista dele lá no Parque da Inovação, que ele fez uma atividade, ele ensaiou, escreveu. Fotógrafo que participou disso, tal, designer, porque isso deixa resultados... Deixa legados. E daí, quem vem no próximo ano vai querer se superar também. E aí você vai criando, né, uma amostra verdadeira daquilo que está sendo produzido e do resultado dos alunos, resultado dos participantes, resultado disso e daquilo. Porque aí você cria um borbulhar que tem continuidade. Então você fez uma ação hoje que ela vai reverberar por 3 meses, digamos assim. Né? Senão as pessoas vão ficar sempre esperando aquele momento. Não, que seja uma coisa com maior... Mas tu vê como já distanciona, tu já achava que era ano passado. Pra te ver. Mas na verdade já existe essa distância, né? Eu estou certo. É que esse ano aconteceu muita coisa. Aconteceu coisa, E cada vez mais vai acontecer. É um ano em 6 meses. Ferrou com a noção de tempo, né? Eu vou no teu Creativity Week. Vamos lá. Vai ser um momento interessante para a gente pensar na quantidade de ações
estão acontecendo não conjuntas, né? Estão acontecendo em separado para diferentes atividades e diferentes áreas. A gente já tem discutido isso há algum tempo por aqui também. De repente, aí volta para a bendita da agenda. Desculpa. Repetindo. Mapear mas esses negócios e fazer de repente, o rizoma de atividades, uma semanada com uma série de coisas. A gente tentou um pouco antes da pandemia. Em 2019. Isso. É hora de começar a estudar de novo. Isso. Não tantas agendas, mas algumas poucas podem dar um resultado interessante, juntando esses diferentes atores. Se a gente soubesse quanto que movimenta de verdade nesse mapeamento, é outro poder de negociação. Claro. Quanto movimenta a economia criativa, porque se você fala economia criativa para alguém, até mesmo do poder público, ele dá uma devaneada. Daquele risinho amarelo, né? O pessoal da feira de artesão e tal, é ali só. E não é, né? E não é uma economia que envolve milhões e milhões dentro da cidade. Exato. Mas tem tudo isso que é super legal, a agenda e criar eventos e criar tudo, mas eu também acho que existe da nossa parte, enquanto fazedores, né, enquanto sendo de alguma forma representantes um pouco, né, da área cultural e da área da economia criativa, de a gente também provocar mais. Nós, pessoas... indivíduos, né? Indivíduos. Recentemente, eu e o Carlos, a gente veio, e o João, que é Sim, o sim, sócio do também. Carlos, a gente vem falando mais e trocando mais, e disso vem surgindo mais interação, vem tendo mais ideias, e eu tenho tentado fazer esse movimento com outras pessoas, mas ainda é mínimo. Mas de a gente se abrir um pouco mais da nossa bolha, porque a gente fica falando aqui, né, no podcast que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e muitas vezes são coisas que exigem tempo, dinheiro, um recurso, e muitas vezes fazer um gesto que o recurso investido é pequeno, mas já sinaliza e já abre uma micro janela, um buraquinho, e que vai aparecendo outras coisas. Então, sim, precisa de processos, estruturas, recursos, precisa de tudo isso. Mas precisa de nós que estamos trabalhando nesse desenvolvimento e que somos pessoas que são engajadas e motivadas, deixar de se enmesmar um pouco, olhar para fora da nossa bolha, caixa, o que quiserem chamar, e ver tem alguém lá. Chama aquele alguém lá para entrar aqui dentro da sua caixa e você vai na caixa dele, vai lá visitar. Sim. E aí, a partir disso, eu acho que a gente vai quebrando um pouco, porque eu me sinto, muitas vezes, dentro de várias paredes. E aí eu pensei, não, mas fui eu que criei essas paredes. São invisíveis. É desencastelar, né? É desencastelar. Então, eu não vou lá porque não sei, será que vai ser legal? Não vou. Será que ele vai topar? Gosta, não gosta? Daí tu não vai, daí tu não sabe também. Ficou, né? É isso. Então, eu acho que tem tudo isso que a gente falou. Mas tem algo que está dentro de nós e que é fácil de fazer. Essa é a provocação que eu deixo para quem está ouvindo, para nós, mas para quem está ouvindo. É fazer gestos que aí as coisas também vão, né? Dizem o primeiro passo é esse. Exato. Eu acho que já definiu o primeiro Obrigada, passo. Carlos. Primeiro. É isso, eu também. Eu fico com o desencastelar, porque a gente fala muito isso também na SCAR, no Novale, e a própria autorreflexão ela é necessária para isso, né? Enquanto a gente vai falando por trás do microfone ou de dentro de algum lugar, só falando, né? Ou só jogando e achando que alguém vai responder, né? É que é muito fácil, né? É É muito muito fácil fácil, ficar né? aqui falando. Mas Agora- cadê a nossa prática? exatamente. Cadê as nossas atitudes, né? Vamos lá, vamos ouvir, vamos falar, vamos entender. E de ir lá, né? Ir lá ver a realidade. Isso que a gente tá precisando fazer, buscar isso, né? E daí vão ter Wix, vão ter tudo que a gente imaginar, mas que pode surgir de coisa que a gente não imagina também, né? Maravilha, pessoal. Carlos, brigadaço. Eu que agradeço Brigadaço, o convite excelente papo, cara. Convite. Vai ter mais temporadas, então se prepara para mais convites aí. Carlos, quem quiser acompanhar teu trabalho, conversar mais contigo, te acha onde? Qual é o teu 0800? Eu sou um péssimo marqueteiro, mas pode, como pessoa, digamos, pessoa física, pode lá no Linktree, lá no Xireda, lá, que é o meu Instagram, e tem a Design Produções, né? Que consegue acessar os sites e tal, que é da profissional da empresa, né? Maravilha.
Muito bem. Eu quero fazer um agradecimento ao Carlos, né, por ter agradeço o convite aceitado de o vocês, nosso por convite e agradecer ao João Chiodini, que te liberou, teu sócio, meu parceiro. sócio para trabalhar, né? Então podia estar Que te trabalhando. liberou e que também, né, vale aí um convite para ele vir participar conosco, Claro. que também tem boas histórias e boas coisas para falar e colaborar. E quem quiser encontrar a SCAR é @SCAR Centro Cultural. E entrem lá, nós temos cursos, nós temos vários eventos. Quem quiser fazer aula de artes aí já, né? Quem quiser entrar numa comunidade, a SCAR é uma comunidade, entra lá e descobre quais aulas nós temos e começa a fazer aula de alguma coisa, ou começa a frequentar nossos espetáculos, ou se já frequenta, continua, amplia. Que vai acabar conectando ou se deparando com algum de nós por lá também, mas com várias outras pessoas da região. E o meu Instagram é Dilma_Lemanhã. Eu sempre erro meu Instagram. É isso, mas o meu Instagram tem pouca coisa, o mais é da SCAR. Agora eu quero ver. Eles travam esperando eu errar o arroba. Você geralmente erra, Novale. né, Neto? Poxa. Mas me quebraram as Então, a pernas. gente tá não criando veio? uma comunidade acolhedora, sem julgamentos. Sem julgamentos. Então, a Novale Hub. Não é. Vai lá, Neto. Eu tô te dando a deixa. Te achamos aonde, cara? Vai lá. Novale Hub Inovação. Ó, colinha. Tá ali, claro. Tem que manter aqui. Eu só não erro o meu, que é o @Nelson Maneto, com 2 T's, né? Se quiser ver o que eu tô aprontando por aí todos os dias. Mas o nosso negócio aqui é o @Novale Hub Inovação. Se quiser acompanhar o que o Novale está desenvolvendo nos últimos meses, nos últimos anos, acompanha a gente por ali. Tem muita coisa de inovação, de negócios, e agora a gente está sendo provocado pela SCAR a fazer arte lá também, né? É que o povo já não é arteiro o suficiente. A gente é arteiro, a gente começa a eu tô tentando, tá? Sair um pouco da minha bolha e provocando os amigos aí. Ela quer estourar a bolha dos outros já. Muito legal, muito legal. Maravilha. Então aqui também eu, Luiz Leig, @LuizLeig no Instagram. Não tem muita coisa lá também, então tô precisando remediar isso, que estou levando uns puxão de orelha já. É difícil, né? Mas então também segue a gente @online nas redes sociais, no YouTube, estão lá todos os nossos episódios. Tem mais conteúdos que a gente já colocou por lá e vai colocar ainda mais, né? Tentando ativar aqui a cena da economia criativa da nossa região. E, enfim, muitas movimentações saindo do forno, também mais coisa boa por aí. E vamos ver se a gente cria essa sistemática. Estamos aqui, estamos aqui no coworking.co, né, gravando aqui junto com a Bárbara, com a Bruna, com a Thaís, roteiro da Paula. Quem mais que participou? O Cani, que abre e fecha a janela e faz um barulho danado aqui. Sempre dá susto na galera. Mas é isso, mais uma galerinha super boa que está sempre aqui fazendo isso aqui acontecer e que já estão movimentando, né? Já é uma bolha que cresceu. Exatamente. Obrigado aí, pessoal do auditório, né? A gente tem o auditório aqui, de vez em quando dá risada aí, ó. Aê! E para fazer um registro da produção cultural, né? Pra gente produzir esse podcast, estamos em 4 pessoas na mesa falando e mais 4 pessoas, né, produzindo, fazendo com que só quem louco, né? Exato. Fora que tá online, né? Então, para entender minimamente a dinâmica da produção cultural, quanto é complexa, no final aparece algo muito simples. Parece que foi tão simples ser feito, né? Mas não é, envolve a dedicação de vários profissionais. Falou, galera, até a próxima. Valeu! Valeu!